Aí, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, irmão, aquele vinho lá era vinho que se embriagava. Era costume deles comer pão e beber vinho. Isso era direto, merenda, no jantar, na ceia da noite. Ceia, para mim, significa comida. Ceia é comida. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser qualquer hora. Você tem que partilhar o que Deus preparou para você. E aqueles que continuam escondendo pão, escondendo bolacha quando chega a visita, irmão, vocês têm que ter cuidado. Porque vocês podem nem estar com o livro escrito no livro da vida. Porque miséria, Deus, o nosso Salvador, veio combater a miséria e o miserável. Porque isso aí é inadmissível, inadmissível para aqueles que conheceram o Salvador. Então o Evangelho é partilha. O Evangelho é renúncia. Essa é a graça do Salvador. Ó. Porque semelhantemente, por semelhante modo, depois de haver ceado, de haver comido, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmão, todas as vezes que você beber em memória do nosso Salvador um vinho, ou um copinho de cerveja, ou um copo d'água, ou um copo de suco. Porque aquele vinho lá embriagava também. Não vem me falar que era vinhozinho de uva, não. Era vinho que se embriagava, porque aqui está escrito. Porque muitos bebia tanto que se embriagavam. E aquele vinho, irmão, era costumeiro no povo de Israel. Eles bebiam vinho e comiam pão todos os dias, todas as horas. Mas a comemoração da Páscoa era uma vez por ano. E não houve transição da Páscoa para a ceia, não, irmão. Porque ceia, essa santa ceia simbólica não existe. A santa ceia era para os irmãos estar ensinando o povo a partilhar. A gente está ensinando os nossos filhos a partilhar a merenda que ele leva para a escola com os seus coleguinhas. E isso é assim que cria homem no seio da família para a salvação e para a vida eterna. Homens de boa vontade e de bom coração. E que tem misericórdia dos outros, tem piedade e não é iníquo. Iníquo é aquele que recebendo uma merenda não reparte com o colega que está do lado. Esses são os iníquos, irmão. Os que não praticam a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é o próximo. Ela é o nosso próximo. É tanto porque está tudo invertido. Os profetas falam direto na velha aliança e ninguém nunca prestou atenção. Em vários capítulos eles falam que o justo não era quem estava indo receber a dívida, não. O justo era quem precisava do perdão da dívida. Então, irmão, o justo lá era o injusto para hoje cá. Era igual o fogo do inferno. O fogo, irmão, o inferno, na Grécia e em Roma, era sepultura. Aqui no Brasil virou, que absurdo, virou fogo eterno, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Pelo amor de Deus, rapaz. Quer dizer que para os gregos e para romano e para o povo hebreu, inferno era sepultura. E para nós virou fogo que nunca apaga. Esse é assunto para outro vídeo. Vamos aqui. Ó, irmão, por isso, por isso, fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Fazer isso toda vez que beber em memória de mim, o que, irmão? É repartir o pão, que está escrito ali, ó. Semelhantemente, de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim, o que, irmão? Fazer isso toda vez que beber, repartir o pão, repartir o nosso pão, todas as vezes que beber em memória de mim. Você bebeu em memória do Salvador? Foi. E repartir o pão? Não, comi sozinho. Está comendo o pão da idolatria. Indignamente. Irmão, come o pão indignamente, irmão Josafá. Não é quem
discutiu com o irmão ali, ou fez uma besteirinha cá, ou ouviu uma música sertaneja ali, ou tomou um copo de cerveja ali. Rapaz, isso é tolice. Isso é tolice. Comer o pão, comer a ceia indignamente, é comer a nossa feira toda sem repartir com ninguém que bateu a nossa porta com fome. Até mesmo um mendigo, irmão, que chegar na nossa porta, de maneira nenhuma poderemos deixar ele embora sem comer. E visita, quando chega na nossa casa, tem que almoçar, irmão. É assim que o Salvador ensinou. É repartir, come indignamente aquele que não repartiu o pão, rapaz. Come indignamente ceia mitraica, pelo amor de Deus, moço. Vamos parar com isso. Que isso não está aqui nas escrituras. Vocês estão seguindo a epígrafe, por quê? O contexto é outro. Paulo aqui cita a Páscoa, o que Cristo ensinou na Páscoa. Pegou o pão e repartiu entre eles em pedaços iguais. E depois pegou o cálice e bebeu. Depois que já tinha comido o pão, pegou o cálice e bebeu. Ó, esse aqui é o meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem esse vinho em memória de mim, reparta o pão. Vocês estão bebendo vinho, repartiu o pão, repartiu, Senhor, por igual. Agora lá, quando Paulo chegou, eles estavam reunidos, irmão, para aprender as boas novas, que eram os grupos, eram as igrejas. Reunidos nas casas, nas fazendas, nas roças, nos matos, escondidos em qualquer lugar. Então, quando eles se reuniam, uns levavam comida, irmãos, para comer. Isso está bem claro aqui. Vocês vão ver em Atos 2, verso 42 e 46. Eles se reuniam todos os dias e estavam unânimes no mesmo pensamento e na comunhão no partir do pão. Então, se vocês lerem com atenção, vocês vê que eles se reuniam todos os dias. E quando Paulo chegou aqui para pagar um sapo para eles, é porque os pobres, irmãos, estavam passando fome, porque eles não tinham o que comer e não tinham para onde ir. E eles era novo convertido pobre no meio de alguns que tinham um pouco de dinheiro. E eles não conseguiam matar a fome desse povo, e o povo estava fraco e doente. Nós vamos ver aqui agora. Agora você já viu um pedacinho de pão? Olha que pensamento idiota. Um pedacinho de pão, um golinho de vinho. Matar a fome, saciar a fome de várias pessoas? Lá, irmão, acontecia isso, era todos os dias eles se reuniam. Então, se algum estava com fome, até magro e doente, porque eles comiam na frente os que se julgava santo demais, e era egoísta, que não estava convertido, eles comiam na frente dos outros, e os outros, dia após dia, estavam lá com sede de aprender as boas novas, passava fome na frente deles. Foi isso que Paulo foi fazer lá. Há heresia entre vós, sei que há heresia entre vós, para que o sincero se manifeste. O sincero se manifestou lá, irmão, magro e com fome e doente, meu amigo. Então, irmão, não venha com essa de ceia mitraica, não, que isso é nojento. Isso é nojento, assentar à mesa do Senhor com um pedacinho de pão e um vinho. Se os irmãos construíram o templo, tinha que construir os galpões vizinhos aos templos, irmão, com cesta básica, para matar a fome dos nossos irmãos da congregação. Porque teve muitos diáconos que eu conheço, foi na casa uma vez, atendeu uma necessidade, levou uma cesta básica e nunca mais voltou. E o povo ficou com fome lá. Ah, mas porque lá Deus não mostrou para nós, porque o homem lá desviou, mas a irmã estava lá cheia de filho. Ah, irmão, isso é amor. Aquele que vier vos pregar uma doutrina que não seja segundo a piedade, não vale nada. É doutrina de demônios. É porque nós chegamos lá, o marido da irmã desviou e bebe cachaça. O que nós temos a ver com isso? Nós temos que cuidar da irmã e dos filhos. E isso não foi uma vez só, não, irmão. É centenas de vezes que acontece isso. Onde esse espírito está onde? Isso é espírito de Deus? Isso é o espírito do evangelho, da graça de Deus? Graça, favor e merecido. É você fazer o bem para quem não merece. É a mesma coisa, um bêbado, irmão Josafá, lhe pede uma moeda e você sente o cheiro de cachaça e fala assim: rapaz, eu não vou lhe dar essa moeda não, porque você está fedendo cachaça. Pecou, meu amigo. Pecou. Não importa, Josafá, o que ele vai fazer com essa moeda. Se ele lhe pediu, é necessitado, lhe pediu, dê a moeda, meu amigo. A gente tem que fazer o bem, favor imerecido. Foi o favor que Cristo fez para nós, e nós temos que repetir esse favor para tentar imitar o Salvador. Fazer o bem sem olhar a quem, favor imerecido. Fazer o bem para quem não merece, aos olhos carnais. Então,
Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Salvador. Então, irmão, vou repetir isso aqui de novo. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Então, irmão, comer indignamente é comer sem repartir, irmão Josafá. Aqui está claro nesse capítulo. Vocês ficam procurando coisa para encaixar nessa epígrafe maldita. Essa epígrafe aqui foi colocada pelos demônios, irmão. Será que vocês não acordaram ainda para isso? Rapaz, ó, por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Salvador. Então, comer a ceia que Deus preparou para a gente, comer o nosso pão indignamente, é comer sem repartir, sem coragem de repartir com o necessitado. Muitos crentes aí, a mãe passa fome e ele não vai lá sustentar. E não é só da congregação, não é no mundo inteiro acontece isso. E isso foi a destruição de Sodoma e Gomorra, irmão. Porque Sodoma e Gomorra achou que tinha que juntar, que a benção que Deus preparou para ele era dele. Eu já vi muitos falarem isso. Deus preparou a minha benção, eu não vou distribuir para ninguém. Vai morrer com a benção e levar para a sepultura a sua benção. Porque a benção tem que ser repartida, irmãos. Tem irmãos aí que tem loja e tem 20, 30 funcionários. Nenhum é da Irmandade. Você tem uma ideia. Aí um homem desse vai buscar salvação aonde? Aonde? Se ele tinha era que repartir. E o que passou, irmão, de uma casa e de um carro, isso é de procedência maligna. Aquele que juntar tesouro na terra, descumpre um dos maiores mandamentos que está aqui dentro, mandamento do nosso Salvador. Ajuntou tesouro na terra porque não viu ninguém para ajudar. Não tem parente pobre. Então não se iluda não. Se você ajuntou tesouro na terra, descumprindo um dos maiores mandamentos do Salvador, aí, meu amigo, você está vivendo uma grande ilusão. E aqueles que pensam que vão salvar por louvor e guardando dinheiro no banco, vai ter uma grande decepção. E não precisa ir muito longe não, vai em Mateus 25, capítulo 30, verso 31. Mateus 25, verso 31. A sua decepção já vai começar ali. Porque aquele, irmão de Josafá, que discerniu o corpo e o sangue do Salvador erradamente desse jeito aí, vai ser réu de juízo, moço. E essa obra da piedade aí funciona, mas a passo de tartaruga. Tem um povo passando fome na esquina e eles esperam revelação. Já foi tudo revelado, já foi tudo mandado, já foi tudo dito pelo Salvador, o verbo vivo. E o que sobrou para nós foi as escrituras, que hoje virou Bíblia, Bíblia Sagrada. Então nós temos que ler as escrituras dentro da Bíblia, para não pecar mais e nem cometer idolatria como essa. A maior besteira que eu já vi. Comer e beber em memória de mim. Caçar o que fazer, irmãos? Vai ler essa Bíblia direito. Lê aqui que vocês vão ver. Vamos terminar essa leitura aqui.